São cidadãos que eu imagino que estejam aqui. Eu acho que esse ponto de vista seria o mais interessante de nós abordarmos esses questionamentos, baseado em tudo que a gente ouviu. Nós ouvimos um apanhado a partir da fala do doutor Rodrigo, que é o promotor do GAEMA, que representa a sociedade aqui hoje, e todas as falas elas nos indicam para a necessidade de um olhar mais criterioso como cidadão. Nós temos um cenário que são duas barragens e um único EIA-RIMA, algo um pouco difícil de se entender e aceitar que isso seja algo sério, por mais técnicos possam justificar. Essa água tem essa dúvida desde o começo, para quem é, como é que funciona, e ele vem se desdobrando em cada audiência. Isso é uma colocação diferenciada, é uma posição dominante preferencialmente para um momento, e assim vem. Então não se sabe. E são duas barragens que estão em vias de ser construídas e nós não temos um sistema de adutor ainda planejado, pensado, orçado para isso acontecer. Então, obviamente que é bem o que eu acho que a Tereza falou, são obras e obras e obras e obras. Na operação da Lava Jato, as pequenas obras tendem a ser o canal de desafogo dessa questão da corrupção e gerar pequenos dinheiro para vários envolvidos. Nessa questão da outorga, na questão água propriamente dito, que eu acho que está se discutindo aqui, é pontualmente uma outorga, mas não é uma outorga. Nós, como sociedade, temos que discutir a questão hídrica como um todo. A má gestão, e aí vai, milhões de problemas que eles precisam ser tratados. E para nós tratarmos disso, nós temos que fazer uma análise. Quem são os atores envolvidos nessa questão hídrica? Governo do Estado, ANA, Ministério do Meio Ambiente, Ministério Público Federal, da AE, Secretaria de Recursos Hídricos, Ministério Público Estadual, os gestores da água, os consumidores, que somos nós, sociedade, os empreendedores, as indústrias, o comércio, enfim, nós temos uma gama infinita dos usuários dessa água. São esses que precisam discutir. E se eu perguntar agora, que o doutor Rodrigo bem situou, é um rio federal. Cadê as instituições federais que têm a obrigação constitucional de nos defender? Aí, Miller! Tem algum aqui? Aí, Miller! Ministério Público Federal se faz presente? Aliás, o Ministério Público Federal, na primeira audiência em São Paulo, a doutora Sandra Queijo, que é uma procuradora da República, e para a questão hídrica, foi enfática. Os senhores lembram muito bem disso, quem esteve lá. Senhores, baixemos as portas e demos fim a essa audiência em São Paulo. Filminho. No dia 18/9/2014, foi esse o pronunciamento. Quem esteve lá sabe. Aí. E a minha pergunta é, de lá para cá, 1 ano e 2 meses depois, o que aconteceu depois dessa fala dessa Procuradora da República? Nenhuma entidade federal nos representa, nós estamos abandonados, senhores. Essa é a conversa que eu gostaria, trazê-los como cidadãos, independente de quem vocês representam. Os bens tombados em torno dessas obras, nada é claro até agora, precisam ser olhados com certo carinho. As outorgas de todos esses cursos d'água, quem hoje que se beneficia dessas outorgas do Jaguari e do Camanducaia? A questão das poluições nessas águas é inadmissível que em pleno século XXI nós venhamos discutir água e admitirmos que a cidade como essa, por exemplo, citou-se aqui hoje, 40% dos esgotos, alguma coisa que eu ouvi, são jogados no rio. A minha pergunta é essa: alguma cidade nessa região que discute crise hídrica tem moral, tem dignidade para propor expansão urbana? Se eles, os que tratam da água, sejam as companhias, a Sanasa está aqui presente, a Sabesp e outras companhias, aquelas municipais, se elas não têm condição de tratar a água para os cidadãos que elas atendem na sua cidade, a minha pergunta como cidadão é essa para cada um de vocês: essa cidade pode aumentar? Ou seja, aumentar é automaticamente autorizar a prática de crimes. E aí eu pergunto, nesse momento em que a gente chega a essa conclusão, é o que eu falei, cadê o Ministério Público Federal? Cadê a ANA? Cadê o Ministério do Meio Ambiente? Cadê aqueles funcionários que nós, como sociedade, pagamos? Nós somos o patrão, nós pagamos. O DAE é funcionário, todos são funcionários com exceção de conselhos.
que também nesse olhar criterioso precisa ser melhor administrado e observado qual a função desses conselhos. Cadê a manifestação dos conselhos da região? Cadê um trabalho como esse PTA que a cidade de Campinas fez? Cadê o PTA da cidade de Amparo? Cadê o PTA da cidade de Pedreira e todas as montantes? Cadê o controle com as barragens que já existem lá em cima? Alguém falou hoje aqui com propriedade, que de repente nós vamos ter uma ali que vai jogar água e vai manter o curso natural. Olha o sistema Cantareira, cadê a água natural que tinha que descer para Campinas? Essa questão água é muito curiosa, porque nós não temos problema hídrico, nós temos problema de gestão hídrica. Na questão específica dessas barragens, porque é para tapar o rombo do roubo de água que São Paulo pratica. São Paulo rouba a água do sistema Cantareira escancaradamente, eleva para cima 200 e poucos metros e joga para São Paulo. Uma água pura, uma água que não gasta nada para tratar. O Paulo está aqui da Sanasa, na nossa captação de água em Campinas, em linha divisada, menos de 1 quilômetro. Tem um enorme lixão antigo da Rigesa, que depois o município usou para jogar lixo industrial e doméstico e outras tantas porcarias que jogaram. Está a 1 quilômetro da nossa linha divisada da nossa captação de água. O senhor tem de concluir, por favor. Não entendi. Porque o senhor tem de concluir, por gentileza. Ok, obrigado, eu concluo, desculpa. Então nós precisamos começar a olhar isso de uma forma diferenciada, é isso que eu entendo. Então o sistema Cantareira é o grande responsável por essa discussão. E do sistema Cantareira não tem ninguém aqui defendendo eles hoje, ninguém do governo do estado, com exceção de alguns do DAE, omite isso e vem impor que as barragens precisam sair. Não é verdade. Essa do Cantareira, nós temos algo que temos que cobrar. Os crimes ambientais, o rebaixamento abaixo da cota natural, que é o volume morto, ele gerou uma necessidade de abastecimento para baixo, que não existia. O fluxo hídrico parou de existir. E aí eu pergunto, nós não tivemos tempo para isso. Quais as espécies que nunca mais aparecerão a partir desse esgotamento total dos recursos hídricos que nós sofremos? São passivos do governo do estado, além de ser um crime hediondo, um crime contra a água, um crime contra a humanidade, contra os direitos do cidadão. Volto de novo a frisar a questão dos crimes, os passivos ambientais que não são levados em consideração em nenhum momento, porque somos nós que pagamos. A minha proposta de encaminhamento para a mesa é o seguinte: nós ouvimos aqui vários fatores e vários problemas que nós temos que administrar. A questão da Replan e a Lava Jato. A minha proposta é que se trate a Replan e Lava Jato como Lava Jato. Nós tivemos em São Paulo, quando foi lançado umas 10 medidas que a Tereza falou aqui de combate à corrupção, e o doutor Deltan se prontificou a todos da região que tivesse material para levar para Curitiba, da Petrobras, Replan, Lava Jato, para levar para ele tratar como Lava Jato. Isso será feito, nós temos que fazer isso como sociedade. Nós não somos autoridade, nós não temos autoridade de polícia. Quando a gente lutou para os ministérios públicos para terem o poder de polícia de investigar com a PEC 37, a famigerada PEC 37, foi isso que nós fizemos aos ministérios públicos. Temos a ele a prerrogativa de investigar esse bando que rouba a nação. E aí eu pergunto, por que os ministérios públicos não investigaram a fundo? Parcialmente a Lava Jato entrou e chegou num problema que é norte da nossa região, que não é resolvido e olhado com esse grau de periculosidade que é a Lava Jato, que é a Replan. Eu agradeço a atenção, peço mil desculpas por ter me alongado, mas eu acho que é mais um desabafo. A sociedade precisa assumir o papel de patrão nessa condição. Quem manda, quem paga somos nós.